Diferente da NFL, que quando vai chegando próximo ao Super Bowl, já imprime na gente aquela depressão, aquele cabisbaixismo, porque afinal de contas a temporada tá indo embora e vão ser longos e longos meses até a Liga de Futebol Americano dos Estados Unidos retornar aos nossos computadores, televisores, celulares, corações. Diferente da NFL, a NBA é o oposto, porque afinal de contas, os playoffs estão rolando e a gente tem a loteria do draft. Quando findam-se as finais da NBA, a gente tem logo em seguida o draft da NBA. E logo depois, a Free Agency. E depois, a Summer League. Então eu sei que você tava morrendo de saudade da NFL, mas pro episódio 66 do Pés e Regatas Podcast, eu, Otávio Ribeiro e o Flávio Meirense estamos falando de novo da NBA. Afinal de contas, tem muita coisa pra gente falar. E calma, eu sei que a Free Agency abriu essa semana, mas pro episódio 66 a gente vai discutir o que aconteceu de melhor no draft. A gente ainda vai abordar uma ou outra troquinha aqui, mas o episódio 66 é pra você que tá esperando e quer saber o que seu time fez. Pra você que tá querendo saber o que a gente tem de bom nessa classe. Pra você que tá ansioso pra ver algumas coisas em específico. Você sabe, né? Você sabe que esse episódio aqui é pra você. Então, estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido. Tá começando mais um Pés e Regatas Podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Salve, salve, querido ouvinte! Este é o Pés e Regatas Podcast. Vocês ouviram, já sabem que eu tô de volta, né? Apresentando esse podcast tão amado por vocês, tão amado pelo Brasil inteiro. E tamo recheado, como sempre. Este talvez seja o meu episódio favorito do ano inteiro. E eu já tô com saudade. Por mim, eu fazia uns 2, 3 episódios desse assunto que vem hoje, um desses assuntos que a gente tem hoje. Mas vocês é que dirigem o ônibus, vocês que dirigem o carro, vocês falam pra gente se gostaram, se não gostaram, se querem mais ou se não querem. Hoje a gente vai falar de NBA Draft e mais umas cositas, mas porque já tem movimentação na área, a gente sabe disso, já tem controvérsia na área, mas a gente vai começar como a gente sempre começa. Desculpa, Tavinho, não abria pra você, por favor, me diga o seu nome. Opa, eu sou Otávio Ribeiro, você sabe que tô aqui no copiloto de Shotgun, só aqui curtindo meu biricutico, só com meu Beer Night aqui, acompanhando a volta do homem. Flavinho, tal qual James Harden, deu um opt-out pra dar um opt-in de novo, aceitando menos pra sempre o quê? Priorizar a equipe Pés e Regatas. O homem tá de volta, família. Estamos de volta, a gente tem que começar como a gente sempre começa. Depois de apresentar o co-host, a gente vai pra parte de abraços efusivos. Sessão Enzo de abraços efusivos, nosso fã número 1. De abraço, Enzo. E Tavinho, o que você tem aí do seu lado? Opa, o meu abraço dessa semana, o Flavinho, você sabe que eu tenho o caseiro, volta e meia, e eu tenho o que não é não caseiro. O caseiro vai para um cara que tava aqui na sua ausência. Parte do nosso público ouvinte tava preocupado achando que essa pessoa tinha dado um golpe de estado, tinha sequestrado você e sumido com o teu corpo, mas eu vou mandar aqui um salve para Daniel De Grandes, que na tua ausência, Flavinho, eu não sei se ele sentou na mesma cadeira que você senta, usou o mesmo microfone, mas eu tava possuído. Eu tava ouvindo aqui, foi até uma dica aqui de outro ouvinte aqui, falou, cara, o De Grandes acertou o resultado das finais, acertou o 4-2 pro Golden State Warriors, não acertou a exata maneira como é que foi, mas ele fez as honras aí e representou o Flavinho. Eu falei, não, falar você com esse papo aqui, não vai fazer, o homem tá voltando, ainda vai voltar com moral? Não, para com isso. Mas o meu abraço, além do Daniel De Grande, que acertou de fato, salve, salve, Dani, é pro Julião Vettori, que está vendo aí nessa free agency, talvez o sonho da quarta estrela, Tobias Harris, ir embora. Mas ele tá aqui ansioso, tava aguardando esse episódio e me falou, Flavinho, seguinte, ele tá com saudade dos episódios de NFL, vão voltar, eu juro pra vocês, mas ele falou que tá ansioso aqui, que a gente fica fazendo teaser, volta e meia, falando sobre, a gente solta nos grupos secretos, mas ele tá ansioso pra saber quando é que a gente vai gravar de fato o Batalha de Legados, porque ele não tá pronto pra dizer que o Steph Curry roubou o posto de jogador da década passada do LeBron James. Então, assim, ele tá ansioso pra saber os argumentos pró e contra ambos os lados. Eu falei pra ele o que a gente vai falar aqui pra você que tá ouvindo a gente, né? Aguarde. E quem que você tem de shout-out aí? Antes do meu shout-out, queria dizer que você é um fanfarrão. No episódio passado, você já soltou uma que virou até corte. Comparar o
Bradley Beal com o Dirk Nowitzki, quase tive um troço. Eu não. Mark Stein. Eu não. E agora o senhor lançando o Tobias Harris, a quarta estrela, o sonho. É um brincalhão, um brincalhão, senhor. Mas eu vou focar aqui, porque senão a gente fica aqui a noite toda. Mas o meu abraço, eu já até mencionei ele no episódio passado, mas menciono de novo. Erg Mariano Celino é o nome da fera. E o cara é o maior defensor do legado e da dinastia Warriors, nas palavras dele. Já falei que a gente tem que ter cuidado com essa palavra. Eu não jogo essa palavra ao vento, mas um abraço, Erg. Obrigado por nos escutar. E espero que você goste desse também, que a gente vai falar das futuras estrelas da liga. É isso, do meu lado é isso. Flavinho, antes de a gente começar, de fato, creme de la creme, primeiro de tudo eu queria desejar a você que tá ouvindo a gente que você tenha em algum momento a certeza na sua vida de que não importa o que aconteça, não importa, você estará inabalável. Você estará inabalável tal qual Russell Westbrook. Flavinho, eu e você, a gente deu risada aqui semana passada falando, será que ele fica em LA? Será que não fica? Como é que vai ser? Tava acompanhando a coletiva do novo técnico falando que pode extrair dele. Isso a gente deu risada na semana passada, mas quem dá risada nessa semana, na semana de publicação do episódio 66, é o próprio Russell Westbrook, que tá ouvindo o nome dele aí sendo incluído à torta e à direita em tudo quanto é rumor. Mas, Flavinho, ele assinou aí, deu opt-in no contratinho de 47,1 milhões de dólares para temporada 2022-2023. E se você não viu, dá uma olhadinha no Instagram dele, uma sequência maravilhosa de stories que Russell Westbrook, logo após ter assinado esses 47,1 milhões de dólares, aceitado essa grana, ouvindo Beyoncé descendo o Boulevard em Los Angeles, ouvindo You Won't Break My Soul. Flávio, quem é que não vai quebrar a alma do Russell Westbrook? O próprio Lakers ou ele tá falando dos torcedores aqui, vai? Surpreendendo um total de 0 pessoas, né? Surpreendendo um total de 0 pessoas de que ele ia aceitar essa opção de contrato do último ano do contrato dele, esse contrato grande. Quem tá pra quebrar a alma dos Lakers e do Russell Westbrook pode ser um cara que tá ganhando tanto quanto ele, que é o John Wall, que tá indo pra Los Angeles. Todos os rumores dizem que ele vai pro Los Angeles Clippers jogar com o maior beta da liga, que é o Paul George, e o Kawhi. Então, assim, seria muito poético a gente ter um jogo de playoff entre os dois jogadores mais bem pagos da liga, dois jogadores, né, que se envolveram em troca, colocaram dinheiro grande no bolso e surpreenderam um total de 0 pessoas que aceitaram a opção lá. O John Wall teve buyout, ele aceitaria também a opção dele, né? Hoje são 2 nomes que disputam aí para quem é que vai ser o primeiro a ser dampado, né, Flavinho? Mas o John Wall, que tudo indica, conquistou a sua liberdade antes. Agora, eu vou dizer pra você que eu acho que quem não vai destruir a alma são os próprios torcedores, porque não importa o quanto você diga, o quanto você reclame de Russell Westbrook, dos turnovers, da seleção de arremessos questionáveis, no final das contas ele continua, como o Jalen Rose diz, campeoníssimo no jogo da vida, né? Ele tá ganhando 47 milhões pra jogar basquete, afinal de contas, né? Certíssimo está o Russ, certíssimo na trilha sonora e certíssimo na vibe, tá certo, Russ? Outra que a gente deu risada aí, você disse aí, Flavinho, pro corte e... Flavinho, devia até ter riscado isso aqui da pauta, porque infelizmente é um corte antes de ter acontecido, mas é um corte que acaba sendo um anota e me cobra que rolou, né? Porque Bradley Beal deu opt-out pra dar o opt-in. Acabou rejeitando o contratinho que ele tinha em vigência, o último ano de contrato, pra assinar um novo. Afinal de contas, Flavinho, 5 anos, 242 milhões, não tá ruim, né? Mas deixa eu te perguntar, qual é a porcentagem do Wizards se arrepender dessa jossa desse contrato, tal qual se arrependeu com o contrato do John Wall que a gente comentou agora há pouco, em uns 2 a 3 anos? Bem, a porcentagem de chance de se arrepender, pra mim, é 0. Porque o Bradley Beal, o jogo do Bradley Beal é totalmente diferente do John Wall. O jogo do John Wall era predicado na capacidade atlética e o Bradley Beal é um arremessador. Querendo ou não, mesmo no final do contrato do Bradley Beal, ele ainda vai conseguir arremessar a bola. O jogo do Bradley Beal não é predicado e pautado em explosão atlética. Ele não é conhecido por isso, inclusive. Inclusive, o 2K tem alguma briga com o Beal, porque coloca ele como muito lento, e eu tenho o Beal no Fantasy, já falei. E era isso que eu ia falar, isso aí é birra de owner, hein?
Tem center que é mais rápido do que o Bradley Beal, pra vocês terem uma ideia, no 2K. Mas a porcentagem é 0, tá? Porque são coisas diferentes e ninguém previa que o John Wall ia ter esse tipo de lesão do jeito que foi, dentro de casa. Isso iria afetar diretamente a capacidade atlética dele. Mas, se você tivesse que apostar em alguém do jeito que o cara joga, do jeito que com a explosão que o John Wall joga, mesma coisa com o Ja Morant e com o Derrick Rose. Fácil apostar que um desses caras vão ter lesões de articulação, cara. É fácil apostar, porque o corpo uma hora ele cobra, entendeu? Se você não é um tanque igual o LeBron James, o Andre Drummond, você tem a capacidade de juntar a capacidade atlética com a habilidade e para segurar o tranco, os caras que têm corpos que são mais baixos, né, mais franzinos, foram abençoados com fibras musculares altamente potentes, né, e que tem foguetes nas panturrilhas, como disse LeBron sobre o Ja Morant, o jogo desses caras deteriora mais rápido. Isso é fato. E cabe ao John Wall agora se reinventar. Mas só uma informaçãozinha sobre o John Wall. Da última vez que o John Wall pisou em quadra, a última temporada, ele jogou 40 e poucos jogos, com uma média de 20 pontos por jogo e 5, 6 assistências. O que não é ruim, tá? O time do Houston era bem ruim, mas o que aumentava os stats dele. Eu já falei isso aqui. Não consegue me dizer que o John Wall não encaixa em algum time de playoff. Você não consegue me dizer isso. Até porque o cara ainda é novo. Vou além, tá? Se me permite, perdão até te interromper aqui, sem querer interromper, já interrompendo. Eu acho que o John Wall, nesse ano mesmo, né, do Houston, um ano, né, das crianças maturadas, né, no Jalen Green e no Alperen Sengun, e também com a chegada, né, do Jabari Smith Jr., que aparentemente fará todo mundo ter o trabalho simplificado. Você ter um cara que é, de fato, capacitado a fazer as leituras necessárias e, de fato, comandar um ataque na NBA, e você tinha isso aí no John Wall. Você não acha que talvez pudesse ser aproveitado até mesmo por essa nova interação do Rockets? Salvo engano, Rafael Stone, o nome do GM do Houston novo. Ele é discípulo do nosso queridíssimo Daryl. Eles não trabalham com meio termo. Eles trabalham com 8 ou 80. O que ele quer institucionar é a mesma coisa. E você já viu isso acontecer na Filadélfia. Ou você é bom ou você não é. Ou você tem chance de ser super estrela ou você não é. Senão a gente tanca de novo e vai pro draft de novo, pega, repete a operação e por aí vai. Por isso que eles queriam um pique do Lakers no ano passado. Exato. Eu fui até olhar aqui para trazer, foram exatos 40 jogos, Flavinho. Você cravou exatamente 40 jogos com média de 20 pontos por jogo e 6.9 assistências, né? Números que realmente não são dos mais tenebrosos. Inclusive, entrando na página do Basketball Reference, Flavinho, qual a porcentagem de chance de você já saber os apelidos de Optimus Dime e Tupac de John Wall? Não sabia. Uma coisa que eu tentaria chutar, e aí vocês vão ter que só acreditar em mim mesmo. Eu quero chutar a porcentagem de field goal dele, de arremessos de quadra. Tá, salvo engano, 41.6 a 42 é o número que eu chutaria. 40.04. Perdi por pouco. Mas eu queria só dizer uma coisa. Eu sei que eu tô dominando o Mike aqui, mas assim, é a saudade de vocês. Mas eu queria dizer o seguinte: se você ainda não falou para todos os seus amigos, se você não tomou nota ainda, se você não viu o streak que o papai aqui está de previsões, premonições, visões do futuro, rapaziada, anota, faz o papiro e aposta se quiser. Eu não vou obrigar ninguém, não sou responsabilizado, não precisa nem me mandar e-mail sobre isso. Mas se você olhar o retrospecto, o papai está enjoado. E isso inclui a escolha do Super Bowl muito antes de ser moda. Volta lá no perfil, entendeu? Na tua ausência, Flavinho, o nosso querido amigo e ouvinte Kim Arthur, diretamente de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, falou que ele tem que vir aqui pessoalmente no Pads e Regatas para te pedir desculpas ao vivaço, cara. É desse nível, a galera. Porra, pelo amor de Deus, Kim. Não é pra ficar também dando ouro assim não, rapaz. Que isso? Como assim? Paga a serva que é melhor. Eu não tenho outra alternativa a não ser começar a distribuir números da Mega Sena, porque nem eu tô jogando, eu tenho que jogar em algum momento, porque assim, tá difícil, tá enjoado. Eu não sou uma pessoa de ficar me vangloriando muito, um pouco sim, mas muito não. Mas assim, o do Bradley Beal, eu falei artefato, artimanha, armadilha,
Foi o que aconteceu. O rapazinho aí, o garotão aí agora, 5 anos, mais de 200 milhões de doletas. Infelizmente aqui, você que tá ouvindo a gente, eu peço desculpas, mas a gente vai adentrar o próximo assunto aqui, o que a gente tava aguardando há muito tempo. Flavinho chegou dos Estados Unidos aqui já doido pra falar sobre, mas a gente chega no draft, infelizmente, da mesma maneira que a gente termina esse bloco inicial, com um acerto de Flavinho, porque se você se recorda bem, na semana passada, no episódio 65, o Flávio cantou para ele o top 3 do draft, não a previsão, mas como ele achava que, né, deveriam sair os nomes, né, como ele ranquearia. Peraí, para o suspense. Suspense, agora Lucky, transição pra gente mudar de assunto. Flávio Merencio cantou no episódio 65 do Peds e Regatas Podcast. Você não ouviu, volta aqui no seu feed que você tem aqui à sua disposição. O top 3 do draft saindo com Paolo Banchero, Chet Holmgren e Jabari Smith Jr. Infelizmente, a ordem está correta. Saímos assim na noite da última quinta-feira. Infelizmente, digo eu, porque o Flávio Merencio está insuportável. Você ouviu no último bloco, ele começa esse na mesma toada. Mas Flávio Merencio, antes de tudo, eu quero saber de você. Nesse draft, antes da gente fazer aquelas perguntinhas mais tradicionais, mais baunilha, eu quero saber o que mais te chocou, meu irmão. Se foi o Banchero indo pro Magic sem ter feito nenhum workout lá. Repare que tem diferença da letra A pra letra B aqui. Se é o Magic não ter escolhido fazer nenhum workout, sendo que tinha de fato a primeira pick, tava escondendo ouro de quem? Por quê? O Jaden Ivey se tornando parceiro de backcourt do Cade Cunningham ao final da noite, ou o Kings sendo Kings mais uma vez. Não é nem a terceira vez é o charme, porque eu até perdi a conta, Flavinho. Stauskas? O que mais te choca dessas 4 opções iniciais? E se tiver uma quinta que tenha te chocado mais, por favor, tá? Venha com uma alternativa A pick number 1, Orlando não chamando para o workout, Kings sendo Kings e... Não, peraí. Eu já vi que você já até cortou a primeira, que é o Banchero sendo número 1, porque isso já no teu rank, então por isso saiu, mas é exatamente isso. O Magic não tendo feito workout, o Jaden Ivey se tornando parceiro de backcourt do Cade Cunningham, ou o Kings sendo Kings escolhendo o Keegan Murray na quarta escolha e não aproveitando otimizar o valor do ativo que tinha nas mãos nessa escolha de número 4. Cara, das opções, o que me chocou foi a escolha do Kings. Mas o fato do Kings ter escolhido errado não foi o choque, entendeu? O choque foi a escolha deles, entendeu? Porque, e aí teria que ser o Jaden Ivey caindo. Imagino que o mais vitorioso do draft inteiro se chama Cade Cunningham. Claramente há um delineamento ali depois do Jaden Ivey. Pra mim, de novo, draft a gente sabe que, tipo, a gente vai falar aqui é pra errar, a gente vai falar um monte de groselha aqui. O histórico diz que eu vou acertar muita coisa. Mentira, brincadeira. Olha o que vocês estão permitindo. Eles estão criando um monstro, hein? O draft é pra errar, a gente sabe. Tem muito jogador que surpreende a gente. O que a gente tenta fazer aqui é a projeção e trazer pra vocês o contexto com o qual esses caras chegam no draft. Depois disso, tem muito trabalho de desenvolvimento. A gente sabe que o pick do Kings vai dar errado. E essas coisas assim que a gente já sabe sobre draft. Então, pra mim, o que mais me chocou dessas opções foi isso. Eu confesso a você que eu não consigo entender o racional ainda. Magic, tudo bem, eu entendo a cortina de fumaça, eu entendo você querer mostrar que o teu front office tá fechadinho, mas, amigo, você tinha a primeira escolha, você podia fazer um workout com os 3 e manter o segredo, mas não fazer um workout com um cara que tu vai selecionar em primeiro, pra mim isso é novidade, tá? Eu confesso a você que eu não me recordo qual foi a última escolha de número 1, que não fez nenhum treino e não deu nenhum indício, né, no momento antes. Também tem a possibilidade de eles estarem querendo trocar, né? De eles gostarem dos 3 ali, de repente, avaliar mais ou menos igual e estarem querendo esconder o jogo pra galera achar que eles iam pegar o Jabari. Os rumores eram esse. Cortina de fumaça era essa. Jabari para o Magic. Exatamente. Eu até ouvi o Kyle Mann, o J. Kyle Mann. Eu não me lembro agora com quem foi de fato, mas eles estavam falando que, de fato, houve essa intenção de ver se o OKC baitava, né? E tentava beliscar essa primeira escolha, ou o próprio Houston que
se tava, de fato, enamorado com o Banchero o suficiente. O OKC nunca quis a primeira escolha. Eles queriam o jogador. Foi o segredo mais mal escondido da história, foi isso. O jogador tava bem na cara, né? Vamos fazer o seguinte aqui, então, Flavinho. Você mencionou o Cade Cunningham como um dos grandes vencedores da noite, mas eu quero saber de ti quem foi o time vencedor da noite. Se a gente pode dizer que foi, de fato, o Detroit Pistons, né? E é que vale a pena a gente destacar, né? Eu adorei o trabalho do Troy Weaver. Todo mundo tá parabenizando. O Woj, inclusive, parabenizou ao vivo durante a transmissão, né? O trabalho do Troy Weaver à frente do Pistons, que acabou saindo desse draft com uma quinta escolha, né? Acho que talvez tinha sido o grande perdedor da loteria, ficando com a quinta escolha. Como você disse, era a primeira escolha no segundo escalão. Existia um papo, né, inicial de que talvez o Jalen Duren fosse o alvo para essa quinta escolha do Pistons. E no final das contas, eles se veem com o Jaden Ivey ali, à disposição, mediante o fuck-up do Kings. E quando eles veem, ok, o Jaden Ivey então vai ser o cara que a gente vai parear com o Cade Cunningham nesse backcourt. E aí eles ainda viram a oportunidade de voltar para a primeira rodada, né, e adquirir a escolha de número 13 com o New York Knicks através de exceções, né? Tem até a escolha, até a troca aqui anotada para depois a gente comentar, mas foi basicamente uma troca que envolveu o OKC, né, e também o New York Knicks, e por alguns instantes a gente ficou na dúvida para onde que o Jalen Duren estava indo, mas ele estava indo de fato pro Detroit Pistons, que acabou conseguindo sair dessa classe com o Jaden Ivey, o Jalen Duren e o Gabriel Procida, né? Perdoe meu italiano, não é dos melhores, mas pelo que eu vi no YouTube, tem um bom arremesso, como o nome já indica. Quando você vai olhar nas medidas, um ala de 6'8" tem as ferramentas necessárias para desenvolver um mínimo de defesa. Então a gente tem aí como postulante a melhor classe Detroit Pistons, o próprio Houston Rockets aqui eu tinha botado por ter saído com pelo menos um trio de loteria, vamos dizer assim, né? No Jabari Smith Jr., no Tari Eason, o ala de LSU, e no Ty Washington, que virou um tremendo drop, né? O cara que era, no começo do ano, era tido como uma escolha de loteria, acabou saindo na 29ª escolha. O Rockets segue fazendo um bom rebuild. Eu vou tirar uma sardinha aqui pro meu lado. Eu queria saber se algum time conseguiu aproveitar-se da única escolha que tinha na noite de maneira tão brilhante quanto o Philadelphia Eagles, que trocou a escolha de número 23 pelo DeAnthony Melton, de apenas 24 anos, tá? Só deixar isso claro, só 4 anos mais velho do que o Chet Holmgren, com 4 anos de NBA a mais nas costas, só deixando bem claro aqui. O San Antonio Spurs, que continua mostrando que tem um plano pelo menos de acumulando. Deixa eu só interromper aqui. Philadelphia Eagles trocou pelo DeAnthony Melton. Perdão, Philadelphia 76ers. Luck, deixa essa dentro, por favor. Porque isso aqui vai virar corte. Ele falou no draft da NBA que o Philadelphia Eagles pegou o DeAnthony Melton, que é um running back de Oregon. Então, assim, esse cara é um jogador de verdade que foi draftado, se não me engano, no segundo round pelo São Francisco 49ers. Mas eu achei sensacional o ato falho, tá vendo? O Eagles não sai do seu coração, mas prossiga. É Philadelphia 76ers, por favor. É a nossa cota aqui pra você, ouvinte, que tá com saudade da NFL, ué. Pra dizer que a gente não fala de NFL aqui, ó. O San Antonio Spurs, que saiu dessa noite de draft com o James Sochan, o Malachi Branham e o Blake Wesley, ou se você tem outro vencedor aí. Eu quero saber de você qual desses aqui foi o que te chamou mais atenção, qual foi o teu time favorito nesse draft, ou se você tem algum aí específico. Não tem outro time, não precisa nem falar, não precisa, a resposta é simples, não tem outro time que nem o Detroit. O Eagles, desculpa. O Philadelphia Eagles. É o Detroit Pistons. Eles pegaram o melhor valor do draft. Sempre tem um cara que cai. E o Jaden Ivey, se você me fala daqui a 5 anos que o Jaden Ivey é o melhor jogador desse draft, não é loucura. Porque não é loucura falar essa frase hoje, tá? Porque tinham GMs que gostavam dele nesse nível. E o fit com o Cade Cunningham é perfeito.
perfeito e ele vai colocar, com a visão que ele tem, ele é um point forward, o Cunningham, vai conseguir colocar o Jaden Ivey nas posições que ele precisa para poder tirar vantagem das habilidades dele. Então eu gosto muito desse fit. Depois eles pegaram o Jalen Duren. Tem vídeos, cara, se vocês quiserem rir, se estiverem precisando de algo para alegrar vocês, procura vídeo no YouTube de reações dos torcedores do New York Knicks ao pegar o Jalen Duren. Porque eles estavam muito felizes, porque o Jalen Duren é um baita jogador, já falando da resenha, justificando o pique, onde que ia encaixar, que era jogador do Thibodeau e não sei o que, papapá. E depois eles ficaram um tempo sem saber, em silêncio, pra onde que vai, não sei o que. E agora? E agora? O que a gente fez? O que não fez? Não sei o que. E acabou que ele foi. Eu que cometi um ato falho. Ele foi selecionado pelo Charlotte Hornets e depois foi pro Detroit. A reação dos fãs do Knicks era pro Ousmane Dieng, a troca com o OKC. Mas ainda tem uma outra ruga aí, ô Flavinho, que torna o caso mais interessante. Em dado momento, no Twitter foi ventilada a possibilidade do Detroit Pistons ter envolvido o Jaden Ivey nessa troca aí pelo Jalen Duren, envolvido o Jaden Ivey pra New York. Então, por alguns microsegundos, o torcedor do Knicks foi feliz. Eu fiquei rindo demais, cara, com essas reações. Mas, assim, é muito difícil você escolher qualquer outro time que não seja o trabalho que o Detroit Pistons fez. Minha solidariedade a você, torcedor Knickerboxer. Vamos lá, Flavinho, já que você falou aqui, eu acho que tá bem claro aqui pra mim também que o Pistons é o grande trabalho da noite, né? É a grande draft class da noite, pelo menos em reações mais do que prematuras. Mas eu quero saber de ti o seguinte, qual foi a pick de melhor valor, tá? Dentre essas que eu vou falar, ou se você tiver uma aí que você acha que sobrepõe o valor de todas as que eu vou mencionar aqui, fique à vontade. Mas eu destaquei aqui de cara tanto o Jaden Ivey na 5ª escolha quanto o Jalen Duren na 13ª, ambas escolhas do Pistons. O Ty Washington na 29ª escolha do Rockets, né? Jogador que era tido como jogador de loteria no começo do processo, né? O Jaden Hardy, que era até a chegada dele, né, no G-League Ignite, era tido como uma escolha de top 10 e acabou sendo a 37ª escolha. O Mavs acabou mandando 2 second rounders pro Kings para contar com o serviço de Jaden Hardy. Ou você é do bonde, assim como eu, do meu parceiro AJ Liddell, que acabou saindo na 41ª escolha pro New Orleans Pelicans, que aparentemente vai saber utilizá-lo da mesma maneira que utilizou Herb Jones. Qual foi o melhor valor pra você dentre esses aí? Você já pegou 2 dos meus spoilers que eu tinha guardado aqui na manga. O maior valor do draft pra mim, depois, obviamente, de Jaden Ivey. Só pra contextualizar pra galera, uma pick de valor é uma pick de um talento. Você esperava e o consenso dizia que iria sair antes, estava projetado no mock draft pelos experts e por aí vai. E ele foi pego num pique muito distante do valor dele, o valor que era previsto, né? O Jaden Ivey é um pique de valor, sim, ok, mas ainda tá no top 5, entendeu? Então, tem melhores valores. E o melhor valor desse draft pra mim é o nosso querido Jaden Hardy, do G-League Ignite. É um jogador com instintos absurdos. É muito bom ver o Jaden Hardy jogar. Coloca no YouTube, vai ver partidas do Jaden Hardy. Ele tem instintos maravilhosos. Joga um basquete parecido com um street ball, mas é muito rápido, muito inteligente, com a capacidade atlética absurda. Você não consegue tirar o olho da tela. Eu tô impressionado que existiam... A galera da NBA achou que existiam 36 pessoas que eram melhores que Jaden Hardy. E eu não faço ideia de como isso aconteceu. Então esse pra mim é o maior valor do draft. E mais uma do bola fora do Kings, só pra poder ficar claro. Pô, mas foram 2 second rounders, Flavinho. Talvez uma de 2025 eu tenha anotado aqui, Flavinho. Pera aí, Flavinho. Respeita. A gente tá falando aqui de uma second rounder de 2025 e a outra de 2026, pô. Um swap de 2026 de second rounders. Inclusive, um abraço pro meu amigo Matheus, do @FracassoKings, que acabou viralizando o Flavinho na noite do draft, porque as reações dele de frustração viraram um meme. Ele virou um meme dentro do NBA Twitter e ele acabou viralizando. Inclusive, parabéns aí pelos novos seguidores, Matheus. Forte abraço pra ti, meu querido. Flavinho, seguinte, meu irmão. Você tá mais ansioso para ver o quê, tá? Seja sincero comigo. Jabari Smith Jr. fazendo o trabalho de todo mundo em Houston ficar mais fácil com o espaçamento que ele vai trazer, com a defesa que aparentemente vai ser uma coisa de dia 1. Ver as conexões, né? As pontes aéreas que vão surgir do LaMelo Ball pro Mark Williams, que você
citou aqui, inclusive, no episódio 65, simplesmente um rapaz com 2,30 metros de envergadura. Imagina isso daí numa conexão aérea com o Lamelo. Cade Cunningham complementando o Jaden Ivey e vice-versa, né? Porque é aquilo, se o Cade falta um pouquinho de atleticismo, o Jaden Ivey compensa. Se o Ivey não tem a criação, o Cade compensa. Se o Cade não tem ainda infiltração 100%, o Ivey tá aí. O arremesso, o Cade segura por si só. Então, assim, vai ser um combo bem, como é que posso dizer, animador pro torcedor de Detroit. Ou se é o nosso querido falastrão da classe, o Benedict Mathurin, fazendo o tanto que ele vem falando, né? Porque se você não viu, inclusive, dá uma olhada lá no @Pads e Regatas, tanto no Instagram quanto no Twitter, também Pads e Regatas, só você procurar também no Facebook e no YouTube, mas se você for lá olhar nas nossas páginas ali, principalmente no Instagram, você vai ver uma foto do Mathurin com uma frase absurda, falando que ele quer ver se o LeBron James é isso tudo mesmo que dizem. Que ele quer conferir de perto, pra ver se é grande mesmo, porque ele é o melhor jogador que ele conhece. Então ele acha que o LeBron vai ter que provar que ele é melhor do que o Mathurin. O que você tá mais ansioso pra ver, Flavinho, dessas opções que a gente tem aqui? Eu vou falar algumas que eu tô ansioso pra ver, mas vou dar a resposta que você pediu. Eu tô mais ansioso pra ver Jaden Ivey com o Cade Cunningham, confesso. Eu acho que vai ser uma combinação absurda de boa. E se você juntar ali, se não for trocado, né, o Jeremy Grant com esses três, o frontcourt fica bem legal. O Jeremy Grant free agent, já foi trocado? O Jeremy Grant trocado antes do draft. Boa, valeu. Tava desatualizado. Inclusive, aproveitar aqui e comentar, né, Flavinho, já que você trouxe aqui o Jeremy Grant, foi a primeira troca, né, há dias antes do draft, que acabou abrindo o começo da flexibilidade toda que o Pistons está tendo para negociar, porque o Jeremy Grant foi enviado para Portland, para o Trail Blazers, com a 46ª escolha no draft, em troca de uma first round pick de 2025 do Milwaukee Bucks, certo? 2 second round, uma de 25 e outra de 2026, e a escolha de número 36, ou seja, foi um swap, né, de escolhas da 46 para 36 para o Pistons, e uma abertura, né, uma player exception, né, uma exceção salarial para ser envolvido em trocas de simplesmente, Flavinho, 20 milhões. Então começou aí a flexibilidade. A partir desse movimento que o Pistons conseguiu ir atrás do Jalen Duren no draft, fazer outras trocas, né, para angariar assets, né, angariar ativos para drafts futuros. Então, assim, foi a partir daí, dessa troca do Grant, que o Troy Weaver começou a tirar os ases da manga. Não, e vou falar pra você, o Detroit, além dos 2 primeiros picks, né, Ivey e Duren, eles pegaram o meu segundo maior sleeper do draft, o segundo, que é o Gabriel Protida. Me fala mais do Protida, Flavinho, aqui. Um jogador altamente atlético, um jogador que tem potencial pra ser armador na NBA, armador do tipo Tomas Satoransky, sabe? Tem altura, tem envergadura, sabe jogar, mas a coisa que eu mais gosto dele é que ele pega rebote e não tem medo de ninguém. Ele tem um comportamento de alfa. Eu gosto muito de jogadores assim, principalmente com a capacidade atlética que ele tem e a envergadura. Então, esse é um jogador que tem um potencial defensivo absurdo, tá? No mínimo, mas eu acho que ele pode ser mais do que isso. Eu, na 36, eu teria pego o Hardy, porque eu acho que ele tem um potencial maior, tá? Mas o Protida ali é onde eu achava que ele iria mesmo, e é um baita pick. É um baita pick, e ele vai ter flexibilidade, né? Porque ele vai poder jogar ou como na posição 3, ou jogar na posição 1 quando o Cunningham precisar descansar. Então, eu acho que é um baita pick pro Detroit também. Eu falei que eu ia falar outras coisas, né? Porque eu também tô ansioso pra ver algumas outras coisas. O pareamento entre Jabari Smith e Alperen Sengun, porque um é finesse e o outro é defesa, e faz outras coisas, né? Porque o Jabari Smith tem potencial de ser o melhor jogador desse draft. E então eles se complementam bem. Então acho que vai ser muito difícil de você pegar algum rebote ali dentro daquele negócio. Mas ao mesmo tempo eu me preocupo um pouco com o tamanho do Jabari Smith, tá? Em termos de massa muscular e tudo mais, me preocupa. Não tenho certeza se ele consegue colocar muito mais músculos naquela caixa. Se ele não conseguir, a posição final dele vai ser 4. E o Sengun joga na posição 4, sabe? E se ele conseguir, aí ele pode jogar com uma posição de small ball 5 ali, small ball 5, junto com o Sengun. Que o Sengun consegue, o bom do Sengun é que ele tem essa versatilidade. E o Smith também. Terceira coisa que eu tô mais ansioso pra ver é o pareamento entre o Chet Holmgren
e o nosso menino Josh Giddey. Josh Giddey é o nome da fera, porque o Josh Giddey é um amador nato. E o Chet Holmgren, a gente não pode se esquecer, ele tá se juntando a um time que tem outro unicórnio. Que é, assim, unicórnio com todas as definições da palavra ali. Que é o nosso querido Alexei Pokusevski. Tem a altura de um center, dribla como um armador, mas na verdade no final chuta 27, 30% por jogo e não faz muita coisa. Então que é um projeto, um dos projetos do Oklahoma City Thunder. É mais um, mas o Chet Holmgren obviamente é mais talentoso do que ele e pode jogar, às vezes ele joga até de armador, porque ele tem esse tipo de jogo, ele pode jogar em todas as posições se necessário for. Esse é o cara que... Se eu já estava preocupado com a capacidade do Jabari Smith de pegar corpo, de aumentar a musculatura, o nosso querido Chet Holmgren tem aproximadamente 10 quilos a menos, 10 a 15 quilos a menos do que o nosso querido Jabari Smith. E é mais alto. É bem complicado, mas é muito talentoso. Desde o ensino médio, ele sempre foi um prospecto que chama atenção por como ele pode fazer tudo dentro de quadro. Mas vamos seguir, tá vendo? Vai daí. Dentre essas aí, qual é que você mais tem Jaden Ivey e Cade Cunningham. Foi a primeira. Continuamos aqui, então, você tá vendo aqui, né? Eu sei que tá ouvindo a gente aqui agora, você já tá percebendo aqui o quanto que a gente tá encantado com o que o Detroit fez nessa noite do draft, e eu continuo encantado com os movimentos que vieram subsequentes, tá, Flavinho? Mas vamos lá, vamos fazer o seguinte, pra gente ir fechando aqui essa nossa parte aqui sobre o draft, Flavinho, a gente teve uma run, né? A gente teve uma corrida por alas assim que acabou o top 5 no draft. Então a gente teve Pacers, Blazers, Spurs e Pelicans nessa sequência, os 4 times indo de alas. Então a gente teve Mathurin, Sharp, Jeremy Sohan, Dyson Daniels, os 4 saindo em sequência para essas 4 franquias. Então, dentre esses 4 nomes aqui, Flavinho, eu queria que você selecionasse um para mim que irá boostar, né, que irá ter uma carreira bem abaixo do esperado, não vai corresponder a essa escolha de top 10. Um para se tornar estrela e um para se tornar um jogador de rotação importante na hora, imediato. Rotação importante imediato se chama Jeremy Sohan, posição 9, com o San Antonio Spurs. Eu achei um pouco de reach nessa posição. Eu gostava do Sohan um pouquinho mais para baixo ali, mas é o tipo de pick do Spurs. Eles têm a tabela deles do draft, é totalmente diferente da tabela de todo mundo. Eles viram um jogador que com certeza vai ter uma carreira de 10 anos na liga, principalmente jogando pelo Spurs. O cara vai dar trabalho, o cara defende, o cara vê a bola, vê um prato de comida. Energia nunca falta, querência e tem a capacidade de ser educado e aprender com o nosso querido Greg Popovich, um dos maiores da história. Esse é o nosso roleplay, nosso jogador aí de rotação. O bust tem a maior probabilidade de bust, não necessariamente é o que eu acredito, mas o que tem a maior possibilidade de bust é o Shadon Sharp, do Portland Trail Blazers. Ele é um jogador que ele arremessa do meio da quadra, ele é nesse nível de jogador. Ele foi o jogador número 1 por alguns serviços de scout vindo do high school. Ele tem um potencial absurdo, tem uma capacidade atlética fenomenal. Então, quando você junta uma capacidade atlética, capacidade de manuseio com a bola e de condução, né, com a bola, e o arremesso de fora, você tem uma combinação possivelmente muito explosiva e um potencial absurdo. Isso equaliza um potencial absurdo. Porém, o cara quase não jogou. E isso é o maior problema que a gente tem com ele, porque a gente não viu o cara jogar direito. Então a gente não tem muita coisa. Então, tanto que os tapes dele são muito tape do high school para você poder analisar mais jogos e tudo mais. E é um nível de competição inferior. Mas dito isso, o cara pula fora da quadra, o cara pula muito alto, uma referência aí pro Mike Zito, e arremessa de muito longe. Essa é a NBA de hoje, cara. Então, não me surpreende ele ter ido na posição 7, mas ele tem um potencial de bust muito alto. Quem eu acho que o Shadon Sharp foi no Portland na 7ª, tá? Quem eu acho que vai ser, que tem uma possibilidade de ser estrela maior pra mim, é o Benedict Mathurin. Eu gosto muito desse jogador. É um dos meus jogadores favoritos do draft inteiro. Pra quem me conhece, sabe que eu gosto de jogadores que vivem a quadra, que tem a famigerada querência. E o motor do Mathurin, às vezes você tem que pedir até pra ele dar uma segurada, senão ele pula em cima de pipoqueiro, ele se taca em cima de cadeira, entendeu? Então tem que pedir até pra ele dar uma segurada às vezes. Esse cara é um cara muito talentoso. O arremesso dele é o arremesso mais bonito do draft inteiro. É muito, muito, muito bonito o arremesso do Mathurin. Dá tudo de si em quadra e
consegue manusear, ter a capacidade atlética para poder finalizar na cesta. Apesar dos números dele do college não serem tão absurdos assim, então tem jogadores que têm muito mais pontos do que ele. Ele tem, salvo engano, são 17 pontos por jogo que o Mathurin tem, em 48% de bola de 3. É mais um canadense, inclusive. Você consegue colocar o tape do Mathurin, tá ali. Você consegue ver tudo o que ele pode ser. Você consegue ver fazer jogadas de nível de NBA dentro do college. Isso é raro dentro de um scout de NBA. Isso é raro, raríssimo. E eu consigo ver claramente um espaço pro Mathurin ser, por que não, o melhor jogador dessa classe. Ele tem esse tipo de potencial. Só pra gente dizer que a gente não falou de laços consanguíneos aqui. Qual vai ser o filho de ex-jogador que vai ter a melhor carreira? E só pra gente botar aqui, porque a gente teve vários, tá, nessa classe. 2 que não foram draftados, filhos de Shaquille O'Neal, o Sharif O'Neal e o Scottie Pippen Jr., né, filho, obviamente, do Scottie Pippen. Esses 2, e o próximo nome que eu vou falar aqui, eu vou botar aqui quase que numa categoria à parte, porque só estão aqui para completar a lista, porque o outro nome que eu tenho aqui é o Jabari Walker. Você conhece o pai dele. Você se lembra do pai dele, o pai de Jabari Walker, pra você que tá ouvindo aqui a gente, você que é ouvinte novo, o pai de Jabari Walker pode bater no peito e falar pra sempre. Sabe aquela classe histórica da NBA de 96? Aquela mesmo que teve Allen Iverson, Marcus Camby, Kobe, inclusive Kobe que não foi top 10, eu fui top 10 daquela classe. O pai dele foi o Samaki Walker, Flavinho. Samaki Walker que jogou quase 8 temporadas aí pelo Miami Heat. Ou a gente tem os outros 2 nomes finais aqui da lista, né? O Jabari Smith Jr., né? O pai dele jogou 3 aninhos só na NBA, né? Ou o Jaden Ivey, que a mãe não jogou na NBA, mas jogou na WNBA. A mãe de Jaden Ivey foi uma jogadora importantíssima no Detroit Shock, inclusive participou da era dourada, né, do Detroit Shock, campeoníssima pelo Shock. Qual desses filhos de ex-jogador vai ter a melhor carreira, Flavinho? Se você não responder aqui o Jabari Walker, você tá falando errado. Vai vingar o pai. O jogo tava igual, tava honesto, até você colocar o nome do Jaden Ivey. Então, assim, se você tiver que apostar, se você for apostar dinheiro, é o Jaden Ivey, é óbvio. Porque ele é o cara mais talentoso dessa seara aí que tu cantou. Um abraço de Jabari Smith, hein? Jabari, obviamente, é muito talentoso, mas, o que eu tô torcendo, Scottie Pippen Jr., porque tem um lugar no meu coração especial de Chicago Bulls. Só queria aqui destacar que Jeanie Buss fala que lá em LA, no Lakers, o time de Los Angeles, eles sabem cuidar das estrelas. Jeanie Buss provando que sabem mesmo, estão cuidando até dos filhos delas. Mas vamos lá, Flavinho, pra gente fazer aqui bate-pronto aqui, estilo Marília Gabriela, naquele programa icônico dela no GNT. Bate-bola, jogo rápido, Flavinho. O steal desse draft. Jaden Hardy, 37, e é isso, pode anotar, me cobra depois. Mavericks, o Luka vai fazer ele jogar bola. Eu tô anotando aqui, tá? E se não for, na verdade eu tô torcendo contra, justamente agora, porque pra baixar um pouco a tua bola. E o segundo é Gabriel Procida pro Detroit Pistons, tá lá. Vê que o cara tá abusado quando ele mete o steal e ele mete o draft stash, porque ele tá tão seguro que ele vai, não tem problema, espera uns 2 a 3 aninhos aqui, não tem problema não. Flávio Merenço, me diga quem foi o reach da classe, foi o Jeremy Sohan, como você mencionou agora há pouco, ou teve outro que te surpreendeu mais? Claro, posição 4 do draft, chamado Keegan Murray. A gente não teve a oportunidade de falar desse rapaz. Pra quem não lembra, vou voltar aqui direto do túnel do tempo. Tinha um rapaz que jogava em Iowa, se chamava Joe Alexander. O pai, inclusive, jogou no meu Bulls também. Eu ainda acredito, Joe. Pois é. Eu vejo muitas similaridades do ponto de vista de falta de capacidade atlética. Eu vejo um cara que não consegue definir com a altura que ele tem, parece que ele joga como um armador ou como alguém menor do que ele é. Ele faz muitas coisas bem, mas eu não pegaria ele na posição 4, nem a pau. Pra mim é um jogador estaria a ser escolhido ali depois da posição 9 a 15 seria o lugar dele pra mim, mais pra 15 do que pra 9, tá? Não sou fã do cara, mas também não desgosto, eu só acho que quando a gente coloca a expectativa mais alta aqui pra esse tipo de cara, eu não consigo ver com a altura que ele tem versus o jogo que ele jogou na faculdade, eu não acho que ele vai ter o tipo de dominação que ele teve, de dominância, essas palavras aí são 00:50,
Abraço, Aurélio. E aí, a gente, o Keegan Murray foi a maior cagada desse draft. Tivesse que indicar, obviamente, agora que eu falei isso, o cara vai se tornar um jogador de 30 pontos por jogo e vai tirar o Sacramento Kings da lama. Tô torcendo pra poder pagar a minha língua. Eu vou defender aqui, ao vivaço aqui, meu menino Joe Alexander. Senhor, dobre a sua língua. Primeiro que é de West Virginia. Verdade, tá? porque parece, tá certo você. Respeite. Tá certo você, eu tô errado. E respeite o primeiro jogador nascido em Taiwan a jogar na NBA. Só você saberia essa, só você. Eu só te peço respeito a meu Taiwan gigante. Flávio Menezes, então vamos lá, me diga aqui quem é que vai ser o bust dessa classe. Porque pra mim, grita muito forte Chet Holmgren. A história não favorece caras muito altos e muito magros que têm realmente dificuldade em se manter na quadra no aspecto físico do jogo. Cara, essa é uma pergunta importante, né? O bust, pra poder contextualizar, é aquele jogador que ele não corresponde às expectativas baseado na posição em que ele foi draftado. Curiosamente, eu não acho que o Keegan Murray vai ser um jogador que vai desaparecer da liga. Muito pelo contrário. Eu acho que ele vai ser um jogador que vai ficar 10 anos na liga. Eu acho que ele é um jogador tipo o Antoine Jameson, que por sinal também, salvo engano, foi selecionado na posição 4 do draft. Ele é um cara que vai ficar muito tempo na liga. Mas eu só acho que, baseado na posição que ele foi draftado, ele tem o potencial para ser um bust. Mas a maior capacidade de ser bust pra mim é número 1, Chet Holmgren. 2, Keegan Murray pela posição que ele foi draftado. E 3, Shaedon Sharpe. Se eu seleciono o Shaedon Sharpe numa posição 9, 10 ali, eu estaria bem mais seguro e estaria feliz até. Mas o Portland fez certo, porque eu acho que ele não sobraria, tá? Flávio Merencio, eu te pergunto o seguinte: qual é o torcedor que saiu dessa noite aí de draft mais encucado? É o torcedor do Kings, depois dessa escolha aí do Keegan Murray? É o torcedor do Knicks que tava ainda na quinta-feira passada, né? Meio aturdido, sem saber o que vinha pela frente, e acabou sem nenhuma escolha de fato que correspondesse ao que os caras estavam esperando? Ou se é o torcedor do Grizzlies? Porque eu vou te falar uma coisa, tá, Flavinho? Eu não tô nem dizendo isso pela troca do DeAnthony Melton, mas o Grizzlies tá em quantos roster spots que eu não tô sabendo? São 50? Lá pode 50? Porque os caras entraram já com 388 jogadores na rotação, 3 escolhas de primeira rodada, e aí você pensa, não, mas os caras não vão usar as 3 escolhas. Não, eles não usaram. Eles usaram 4. Eles usaram 4 escolhas ao longo do draft. Eles draftaram 4 pessoas. Então, assim, quem é que saiu com sentimentos mais conflitantes dessa noite entre esses 3 fanbases aí? Memphis não tem muito o que fazer. Eles não são uma cidade que atrai muitos free agents. E tem dado certo, né? Tem dado certo. A parte do confuso que você diz tem a ver com, depois da temporada que eles tiveram, a gente vai trazer mais gente nova e tudo mais, mas eu acho que tem que ser assim. Se você tem a oportunidade, se você tem um ativo pra trazer os caras, você tem que ter o máximo de chances que você tem. Pegar o próximo Desmond Bane, pegar o próximo Jaren Jackson, pegar o próximo Ja Morant, porque é isso que o Warriors faz. A planta tá feita do Warriors. Então você drafta, sempre que você tem a oportunidade, você drafta, você tem mais chances de conseguir descobrir o próximo cara que tava desvalorizado ali, ou conseguir desenvolver as pessoas, que o sistema do Memphis já provou que consegue desenvolver. Então acho que a confusão é mais daí, mas tá aí a explicação. Eu acho que, em termos de confusão, ninguém ganha do time do Knicks, porque o time deles, eles nunca sabem o que eles vão fazer. O time do Knicks, cara, se eles não trocam essa pick, foi uma troca que o OKC ofereceu bastante coisa, apesar dos picks são 3 first round picks, mas são todos protegidos. Mas, cara, o Ousmane Dieng, naquela posição, ele tem, e eu vou colocar isso em todas as aspas possíveis, que eu não quero que vocês me cobrem depois, ele tem a capacidade atlética que lembra, e o desconhecimento que lembra o Giannis. Porém, o Giannis era mais desconhecido, o Giannis tinha menos fita, o Dieng joga numa liga que é uma liga mais conceituada, porém, ele tem um potencial que é dos maiores do draft inteiro, tá? Ele é um jogador com uma capacidade atlética privilegiada, ele tem altura de center, ele bate bola como armador, não é aquela bater bola, não, faz uma jogadinha e passa. Não, cara, de verdade ele consegue manusear a bola. E isso, para o crescimento de um jogador, é fundamental. E o Giannis, a melhor qualidade do Giannis era a condição de bola. Então, assim, por isso que eu coloquei em todas as aspas possíveis, porque o cara é um monstro, quando terminar a carreira vai ser top 10 da liga, mas é porque ele é um cara que jogou na Nova Zelândia, o cara é da França, o cara tem nome estranho pra galera dos Estados Unidos, mas é um cara longo, um cara atlético e que tem controle de bola, com a altura de big man. E uma coisa que é importante de ser dita também, ele tem carcaça de que parece que ele consegue aumentar
aumentar a musculatura dele, assim como o Giannis. Então, fiquem de olho nesse cara. Pode ser um dos nomes do draft que a gente mais se surpreenda daqui a pouco. Daqui a, sei lá, 2, 3 anos. Posso dizer, então, que se o torcedor do Grizzlies pode ficar tranquilo porque tem dado certo. Se o nome do Knicks pode dar certo, mas ainda temos o torcedor do Kings é quem sai mais frustrado? Ah, achei que tava subentendido. Sim, pirilim. Não tem como. É a última pisada em cima do caixão. Perdão, torcedores do Kings. Coitado do Keegan Murray, né, cara? O cara mandou bem na universidade, piriri, pororó. Teve que jogar em Iowa, como se já não fosse castigo suficiente. O cara saiu de Iowa pra jogar no Sacramento Kings. Mas ele não é a escolha do Sacramento Kings na 4ª rodada. Ele é vai ficar lembrado como o dia que o Sacramento Kings tinha que ter escolhido o Jaden Ivey. E, de novo, eu tô jogando pra cima pra que o Keegan Murray me surpreenda. Eu quero que ele me surpreenda. Eu não tenho nada contra o Kings. Eu tenho tudo contra a gestão do Kings. Isso é importante, tá bom? Triste dizer, mas eu vi um tweet rolando pela timeline dizendo que Vivek Ranadive já tinha mencionado antes que ele amava o Keegan Murray, mais um general manager sequestrado de suas opiniões próprias em prol do nosso queridíssimo bilionário indiano. Flávio Merencio, vamos fazer o seguinte, meu querido, vamos, à medida que a gente vai se encaminhando pro fim do episódio aqui, antes de a gente chegar aqui só no nosso crunch time, vamos trazer aqui algumas pequenas movimentações, tá, que rolaram, né? A gente mencionou aqui a troca que o Pistons fez com o Blazers, troca do Jeremy Grant, né, que possibilitou depois o Pistons ir atrás do Jalen Duren com a escolha de primeira rodada que tinha vindo dessa troca, né? Mas o Pistons não parou por aí não, tá, Flavinho? O Pistons de Troy Weaver continua willing and dealing, né, como os gringos costumam falar, continua dando as cartas aí e assim, tá rolando uns certos assaltos, tá? Porque eles aproveitaram da necessidade do New York Knicks de abrir espaço na folha salarial para simplesmente receber Nerlens Noel e Alec Burks, ambos com contrato até a próxima temporada, só que ambos em team option, ou seja, contratos que podem ser exercidos, né, opções que podem ser exercidas ou não pela própria franquia. 2 escolhas de primeira rodada, certo? E eles mandaram nada. Eles não mandaram absolutamente nada. Eles aproveitaram que eles tinham 40 milhões de espaço salarial e mandaram isso daí na troca para liberar 19 milhões do Knicks. Que não é uma troca legal na liga. Exatamente. Essa aí é uma das trocas que rolaram aí, mas outra que eu queria destacar aqui, bem importante, eu ainda vou voltar para essa aqui do Pistons, tá? Mas eu vou voltar mais precisamente dela no Crunch Time, porque ela sumariza bem 2 projetos bem distintos. Mas antes de a gente falar delas aqui, Flavinho, a troca que rolou entre o Nuggets e o Wizards, para mim eu queria saber de você o seguinte: a troca que manda Monte Morris e Will Barton para Washington e Kentavious Caldwell-Pope e Ish Smith para Denver. Primeiro, essa troca aí temos um recorde. Ish vai para sua 13ª franquia na NBA, um recorde. Continue coletando cheques. Continue coletando cheques. Mas eu quero te fazer a seguinte pergunta, Flavinho. O Monte Morris está vindo do melhor ano da carreira dele. Quase 40% da bola de 3, 12 pontos por jogo, 4.4 assistências por jogo. Ele tem um contratinho aí de mais de 2 anos e 19 milhões. Eu quero saber de você o seguinte: o quanto que isso daí é confiança do Denver nas peças que estão por voltar, e aí que eu tô falando aqui do Jamal Murray especificamente, e do próprio Michael Porter Jr., né? O quanto que isso aí é de fato a crença nesses caras. Então, ok, a gente só precisa de um terceiro armador para segurar os afazeres ofensivos enquanto os nossos principais estiverem no banco, ainda mais com a ascensão, né, do Bones Highland, e o quanto que é só uma maneira deles tentarem economizar, porque tanto o KCP quanto o Istedish são contratos expirantes. Eu sei que o KCP traz uma coisa que tanto o Will Barton nem o Monte Morris conseguiram trazer, que é arremesso e defesa em um jogador só. Mas quanto que a troca foi confiança nos caras que estão por voltar aí na rotação do Denver, e quanto que foi de necessidade de, ok, a gente vai ter que dar um supermax pro Jokic. Eu quero economizar um pouco também, eu preciso economizar um pouco. Historicamente, a franquia de Denver não faz nada que não seja super calculado. Então, me pareceu uma salary dump, olhando pro futuro. Possivelmente também um reajuste no plano de jogo, porque o Will Barton precisa da bola nas suas mãos para ser efetivo e o KCP não. E aí aproveitaram para poder encaixar, mandaram o Monte Morris também, que era um contrato que, apesar de eu gostar do Monte Morris, é um contrato grande pro que ele é, na minha opinião, mas me pareceu algo que eles estão trocando e querem colocar a bola na mão dos caras que eles querem colocar. Mas, notadamente, no Jokic, Murray e o Porter Jr.
o estilo de jogo do Barton pede a bola nas mãos. Então acho que foi simples assim, mas guiada, obviamente, pela parte salarial. Flavinho, eu acho que a troca talvez aqui que seja mais impactante, né? Essa aqui já rolando há 2 dias de abertura da Free Agency. É a troca que mandou simplesmente DeJounte Murray pro Atlanta Hawks. Essa eu fiquei chocado. Essa foi bem braba, até porque nos primeiros relatos a gente tava imaginando que o John Collins, né, iria em troca. Mas não, John Collins continua em Atlanta, apesar de ter pedido para ser trocado de qualquer maneira, né? Quem tá indo pro Spurs é o Danilo Gallinari e outras 3 escolhas de primeira rodada, de 2025 e 2027, uma protegida de 2023 do Charlotte e um direito de troca de escolhas, né, em 2026. Aquele pacotinho, o Flavinho, do Jrue Holiday, que era a troca que você precisa fazer, né, a troca para se ganhar um título, tá se fazendo aqui, tá se mostrando, né, como o blueprint, né, como a planta de fato para essas trocas importantes. Eu quero saber de ti a porcentagem aí dessa troca aí do DeJounte Murray ser a troca do Jrue Holiday que o Atlanta tá buscando. Bem difícil comparar, né? Porque os caras ganharam só o título. Não se chama a troca que falta pro título à toa. Instantaneamente, o Atlanta já é muito melhor. Eu adoro o DeJounte Murray, um dos jogadores que mais evoluiu a cada ano na liga. Me preocupa um pouco ele ir para um lugar onde ele fique longe do Popovich, porque eu acho que ele ainda tem mais um passo a dar em termos dele poder crescer ainda mais. E as médias dele no ano passado ficaram algo perto de 18,9,9 ou 18,8,8, algo assim. O cara foi mais perto, salvo engano, de um triple-double de verdade. Ou teve um stretch da temporada em que ele fez algo parecido. Mas ele cresceu a cada temporada. É um jogador com um potencial defensivo absurdo. Ele faz o seu time ser melhor defensivamente imediatamente. Um jogador que pode jogar na posição 1 ou na posição 2, até na posição 3, se você quiser jogar small ball, e eles gostam disso em Atlanta. Agora tudo vai depender do fit com o Trae. Porque, sinceramente, eu gosto muito da confiança do Trae, gosto de jogadores que têm esse incômodo, esse motor que nunca para, mas deve ser um pé no saco jogar com o Trae Young, cara. Essa é a verdade. Porque é ele fazendo um monte de malabares durante 20 segundos, e depois ou ele cava a falta, ou ele joga pra você no melhor estilo Russell Westbrook, e você só tem tempo de pegar, mirar e arremessar. Não sei se o fit vai ser tão bom, mas adorei a troca pro Atlanta. Eu gostei da troca pro Spurs, tá, Flavinho? Vou te ser sincero aqui. Você tá correto, as médias do DeJounte Murray nessa última temporada, que ele foi ao Star, foi de 21 pontos por jogo, 9.2 assistências, 8.3 rebotes e 2 roubos de bola por batalha, né, por partida. Foi de fato o campeão de roubos de bola durante a temporada regular da temporada passada. Mas eu gosto dessa troca aqui pro Spurs, o Flavinho, porque tá mostrando que, de fato, o Pop tá disposto a ir para um rebuild. O Spurs draftou tantos garotos, alas, atléticos, que tem um arremesso, não um arremesso desenvolvido, um arremesso em desenvolvimento, mas já tem alguma coisinha. Foram tantos caras, né, em sequência, foram DeJounte Murray, Lonnie Walkers do quarto, Devin Vassell da vida, o próprio Josh Primo, chegando agora nesse draft, né, outros 3 meninos aí, que o Spurs tá se dando ao luxo de falar, ok, quem que a gente pode aproveitar aqui, quem que a gente consegue tirar um valor, e o Spurs só chegou à conclusão que, ok, daqui a 2 anos o contrato do DeJounte Murray tá expirando, eu vou ter que dar um Supermax nesse cara. Será que eu realmente quero pagar um Supermax no DeJounte Murray? Eu vou me antecipar aqui. A gente não tem as outras peças, né? Exatamente, se a gente não tem as outras peças, de que adianta, né? E eu acho que aí, Flavinho, eu queria até saber de você, terceira vez é o charme? Primeira vez que o Spurs tancou, deu certo, trouxeram o Almirante. Segunda vez, trouxeram o Tim Duncan. Será que vem um terceiro tanque aí por Vitor Wembanyama? Como é que se fala sobre o nome dele? Salvo engano, é o Wembanyama. Meu Deus, eu ainda preciso fazer um previewzaço aqui pro próximo ano, mas... Temos um ano aí pra acertar a pronúncia, galera. Eu confesso a você que eu tô bem animado aí, e eu fiquei bem feliz em ler, tudo bem que aí aqui é 100% o Popovich ganhando a press release, né, mas ele falando que ele tá ansiosíssimo, disponível pra esse ano, que ele quer ensinar. Eu achei lindo,
mas aí eu parei pra pensar, é o mesmo Popovich que há 3, 4 anos atrás falou que tancar ia contra tudo que a essência dele falava sobre. Então, assim, eu tenho minhas dúvidas ainda se o Pop tá 100% dentro desse plano aí dos Spurs, mas eu tô ansioso. Provavelmente ele tá criando o sucessor, né? E é aquilo, chega um momento que o cara fica tão velho e tão acostumado a trabalhar que o cara vai fazer o quê? Vai sentar em casa, botar um pijama e assistir Sport Center? Um cara desse nível? Eu não queria falar nada não, tá? Se falou em sucessor, mas... Olha que curioso, Flavinho, no dia da gravação desse podcast, é justamente o dia que Brett Brown está de volta no San Antonio Spurs, tá? Você falou em sucessor aqui, já até me arrepiei aqui, meu olho chega a ficar marejado, Flavinho. Mas vamos fazer o seguinte, vamos pro nosso Crunch Time! It's off to Leonard, defended by Simmons. Is this the dagger? Flavinho, é o seguinte, meu irmão, eu sei que você que tá ouvindo a gente aqui até agora está ansioso para Free Agency. Ah, peraí, rapaz, vocês não conseguiram lançar o episódio na quinta-feira, eu sei, vocês estão esperando a Free Agency. É tanta coisa rolando, é tanta loucura, Flavinho. Nos últimos dias, né, a gente viu o Kyrie Irving comandando um dia inteiro de drama para no final ele acabar reassinando, né, aceitando, né, dando opt-in no contrato, no último ano de contrato dele com o Nets. Hoje a gente tem os relatos de que Kevin Durant tá buscando uma troca. A gente não tem ainda de fato nenhuma confirmação de nenhum dos movimentos, apesar de terem alguns que já estão mais do que claros, como o PJ Tucker no Sixers, o próprio Jalen Brunson no New York Knicks, dentre outros. Mas eu queria aproveitar o Crunch Time dessa semana aqui, Flavinho, para te fazer a seguinte pergunta, tá, meu irmão? Seguinte, essa troca que a gente comentou até agora há pouco do Pistons com o Knicks, que o Knicks só se livrou de contratos, fez o famoso salary dump para cima do Pistons, e no final das contas o Pistons acabou, além de conquistando ativos interessantes, né, escolhas de segunda rodada, o Pistons acabou conseguindo angariar 2 jogadores de rotação, Flavinho, nessa. Querendo ou não, o Nerlens Noel e o próprio Alec Burks, eles conseguem se virar aí, sendo seus 9º, 10º cara vindo numa rotação. E eu gosto dessa troca aqui, porque, como é que eu posso dizer? Ela é a personificação de 2 projetos distintos. O Pistons aqui tá buscando ter flexibilidade salarial e construir ao redor dos seus. E é aquilo, quando você nunca de fato aperta aquele botão da implosão, fica mais difícil para você de fato conseguir reconstruir. Eu queria saber de você o seguinte, quando a gente vê times como o Boston Celtics e o Golden State Warriors chegando nas finais e mostrando toda uma continuidade, a importância dessa continuidade, eu queria saber de você se você acha que, em algum momento o Knicks vai botar a mão na consciência e entender que, ok, eu preciso de jogadores estrelas, mas se eu não consigo esses caras, de nada adianta eu dar o valor que eu ia dar para as minhas estrelas em jogadores extremamente capazes, muito bons, mas que não são estrelas de fato. E aqui, para você que ainda não tá sacando, eu tô falando aqui diretamente sobre o Jalen Brunson. Flavinho, eu queria saber de ti isso porque toda vez que eu vejo o Knicks indo atrás de um jogador que não é de fato a resolução dos problemas e ele recebendo esse contrato, e eu tô falando em ver isso nos últimos 20 anos, sabe? A gente viu isso até com Jerome James, depois de uma série de playoffs. Tudo bem que a gente tá falando aqui de séries, né, múltiplas do Jalen Brunson, né? Jalen Brunson aparecendo quando mais se importava, mas quando eu vejo uma notícia de contrato de 104 milhões por 4 anos desse cara, eu não consigo não pensar que esse projeto aqui é um projeto fadado a falhar. Quando você não tem de fato uma pedra angular, não adianta você continuar construindo pra cima. E aí eu quero saber de você o seguinte, o quanto que tu não acha que o Pistons está na frente, como simplesmente o quê? 4 anos ruins, mais 2 anos tancando de fato, para sair daqui com pelo menos algumas bases. Essas bases, o Flavinho, podem não dar certo, como o Sixers na década passada mostrou que, né, em 3 anos seguidos, as peças não encaixavam, né, os centers não encaixavam. Mas eu quero saber de você o seguinte, o Knicks vai em algum momento nessa década que está se iniciando agora perceber isso,
ou não. E a gente vai continuar vendo times surgindo, tendo colapsos e ressurgindo, antes do Knicks, de fato, ter alguma desconfiança do que fazer. E aqui a gente tem no Pistons um exemplo maravilhoso, porque você vê, né? No começo do milênio, a gente teve uma run incrível com aquele time com o Chauncey Billups, Rick Hamilton, os Wallace Brothers, o Tyshawn Prince. O Pistons caiu no final da primeira década do milênio. O Pistons amargou aí 8 anos tenebrosos, mas tá aí, com um futuro novamente brilhante. E nesses mesmos 20 anos, onde é que o Knicks esteve? É muito complicado. O Knicks é mais um dos times que sofre com má gestão, tanto má gestão da parte do dono, como má gestão, um caos na gestão da galera que decide as decisões, faz as decisões de pessoal, né? Então, contratação de jogador, tanto no free agency como draft e tudo mais. E a gente pode traçar paralelos que vêm desde o Isaiah Thomas, que fez um monte de besteira. Foi o nosso querido Phil Jackson também. Então, assim, a gente teve vários nomes ali que não mandaram bem. Mas peraí, com o Leon Rose a coisa vai ser profissionalizada. Com o World Wide West são 2 nomes do business. Mas peraí, o Jalen Brunson é filho do primeiro atleta agenciado pelo Leon Rose. Atleta esse que hoje compõe a comissão técnica do coach Thibodeau. Mas assim, eu gosto do Jalen Brunson. É sempre bom ver um jogador igual o Jalen Brunson ganhar um contrato grande. De novo, continue pegando todos os cheques que você puder, porque o Jalen Brunson joga o basquete do jeito certo. Ele faz as coisas certas, o cara é preciso, ele não é detrimental pro time, ele faz o que você precisa, e ele calhou de ser livre depois de uma run nos playoffs do Mavericks. No final das contas, não é sobre o Brunson, é sobre a baixa autoestima da franquia de Nova York. O New York Knicks sofre de baixa autoestima. Então, naquela temporada de Julius Randle, a temporada de 30 pontos por jogo e tudo mais, a galera achou que eles tinham achado o próximo superstar. Julius Randle não é isso, ele é só um cara muito bom, número 2. Ele não é o alfa. E aí, pô, quando o cara tá tendo dificuldade na temporada seguinte, vocês crucificam o cara e pedem pro cara sair. É muito difícil jogar em Nova York, é um palco muito grande, e isso prejudica a atuação da galera. Por quê? Porque tá todo mundo sempre te lembrando que é Nova York, que você precisa fazer o próximo movimento grande pra poder acalmar os torcedores e acalmar a imprensa. E não dá pra você jogar assim. Pois é, a se ver aí se de fato o Leon Rose ou o World Wide West tem... ou não, e World Wide West, né, tem algum plano a mais se Jalen Brunson não chegará sozinho. Mas, ao que tudo indica, né, pelo que os nossos beat reporters favoritos têm dito, é garantido Jalen Brunson já em Nova York. Mas esses movimentos e os demais da Free Agency, eu sei que você tá ansioso pra ouvir, mas aguarda que próximo episódio do Pads e Regatas a gente traz absolutamente todos os mais importantes, inclusive, Flavinho, aquele que eu sei que você estava ansioso pra saber. Eu sei que você tá ansioso pra saber que tem um MVP on the move, um MVP de Liga Americana que pediu troca. Mas eu não tô falando sobre esse MVP aqui, não. Eu tô falando do MVP que assinou com o Philadelphia 76ers. Eu tô falando aqui do Traveling Queen, MVP da D-League do ano passado. Esses e outros mais no próximo episódio 67 do Pé de Regatas. Calma que a NFL já tá de volta. Flavinho, meu irmão, aproveitar e te agradecer mais uma vez aqui essa resenha deliciosa. Saudade de trocar essa ideia contigo, sempre bom. E fala pro nosso cupincha, pra nossa cupincha que tá ouvindo a gente até esse momento aqui, onde é que ele encontra os nossos trabalhos nessa grande rede mundial de computadores. Antes disso, eu vou quebrar o protocolo aqui e mudar um pouco, porque existe um programa na ESPN dos Estados Unidos que chama PTI, que ele é feito pelo Tony Kornheiser e o Michael Wilbon, ganha Emmy todo ano, os caras são muito premiados. E no final do PTI, eles tem um estagiário que mostra pra eles todos os erros que eles tiveram. E você cometeu uma gafe ali de falar de Philadelphia Eagles ao invés de Philadelphia 76ers e falando de Anthony Melton. Só que o que eu tava falando, o jogador que eu tava falando, na hora me veio na cabeça o jogador de Anthony Thomas. Só que eu falei de Anthony Melton. Quem tá errado agora, Brasil? Eu tô mais errado ainda, porque eu te gastei, eu ri e tudo mais. E então eu queria trazer isso aqui, porque aqui no programa tem verdade, entendeu? Aqui no nosso programa a gente tem verdade, salve choque de cultura. Então, o jogador é de Anthony
Logan Thomas, foi draftado na segunda rodada pelo San Francisco 49ers. Bust de Oregon, jogava muito na faculdade, de futebol americano. O time da NBA é o Philadelphia 76ers e o Tavinho só errou o time e acertou o jogador. É isso. E agora sim, para você conhecer os nossos trabalhos, saber mais, se você tá até aqui escutando a gente, gostou do nosso episódio, @Pads e Regatas no Instagram, no Facebook, no Twitter e também digita lá Pads e Regatas no YouTube. E aí a gente está disponível para vocês em todos os grandes agregadores de podcast, onde quer que você escute seus podcasts. E se você quiser falar ainda mais com a gente, aí você pode mandar uma cartinha que a gente lê aqui no programa para padsregatas@gmail.com. É isso aí, rapaziada. Até semana que vem. Fui!